Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à dona Domitila o facto de nos receber aqui e de aceder a responder às nossas questões, bem como às outras senhoras. E são os meninos que vão fazer as perguntas, está bem? Quantos anos tinha quando assistiu ao 25 de Abril de 1964? Quantos anos tinha? Sim. Eu já nem sei. Quantos anos tem agora que nós fazemos as contas? Fazemos as contas. Tenho 72 ou 83. 83 anos. Está uma jovem. 83 Tinha 33 anos. Pois, Não é? exatamente. Teria 33, não é? Pergunta 3. Como as pessoas viviam nessa altura? Como é que as pessoas viviam nessa altura? Viviam mal. Hoje vive-se melhor, além de coisa, vive-se melhor do que naquela altura. E porquê é que se vivia mal? Porque era uma prisão muito grande e a gente ia para o trabalho, tinha que fazer aquilo, senão era despedido. E a gente tinha medo de ser despedido, fazia sempre fazer tudo bem. E fazia só 8 horas de trabalho, dona Domitila, não é? Fazia 8 quando vinham as colegas todas, quando não vinham, fazia-se o negócio delas. Mas antes do 25 de Abril fazia muito mais horas do que às 8 horas, não era? Pois. Pois. Não havia 8 horas de trabalho, Não era às havia. vezes de manhã à noite seguido, não? Não sei. Pois. Como é que era o seu trabalho? O meu trabalho era empregada de quartos. Muito bem, sim senhora. Se vinha uma, fazia-se os quartos todos, se vinham duas, vinham três, fazia-se na mesma os quartos, dividíamos por todas e fazíamos sempre o trabalho. E o que era isso, fazer os quartos? Porque eles não sabem o que é fazer os quartos. Pois é, tem que explicar aos meninos. O que é fazer os quartos? A fazer camas. Arrumar os quartos, arrumar podia os dizer. quartos. É, arrumar os quartos onde? Em sua casa? Os papéis. É em sua casa? Não, era lá no hotel. hein? Ah, trabalhava num hotel, é Pois. isso que a gente não sabia, Pois, não é? trabalhava no hotel e a gente tínhamos que fazer aqueles quartos que nos dividiam para a gente. Muito bem, sim senhora. Seguir? Onde se encontrava no dia 25 de Abril de 1964? Eu encontrava-me em casa. Quando saí, encontrei logo uma senhora que tinha lá um bar e disse-me: quando é que vai a dona Domitila? Vou para o trabalho. Você estava a dizer para ninguém sair de casa. Estou, sempre tenho feito o trabalho e hoje não vou fazê-lo. Estava preocupada em não ir fazer os quartos. E estava acompanhado? Estava a trabalhar. Estava acompanhada, tens de falar alto. Estava acompanhada nessa altura, quando aconteceu a Revolução? Não, depois eu fui para o hotel, o meu marido foi comigo até lá para ver se me deixavam entrar porque já estava cheio de polícias e então eles disseram: não pode passar. E eu disse: não posso passar porque tenho trabalho à minha espera. Não pode entrar porque senão... E então eles deixaram-me passar e então depois quando vier para cá volto a falar que a gente deixa passar. Assim foi, meu marido esperou lá e depois quando eles disseram-me que podia passar. Muito bem. Mas, Portanto, já estava a acontecer a Revolução. sim, foi nesse dia. Foi muito bem, já estava a acontecer. Para si o 25 de Abril. O que é que foi para si o 25 de Abril? Pergunta-lhe a Inês. Olha, por um lado foi bom, no outro foi uma coisa que foi uma prisão para muita gente, Pois. mas por outro foi bom. E porquê é que foi bom? Porque havia um regime que a gente trabalhava, mas sabíamos que nos viam o nosso trabalho. Agora antes nem havia chefes, nem havia nada e nós andámos ali ao Deus dará. Agora há chefes jamais, não é, amor? Era. Então foi bom porque de antes... Não havia essa coisa, andava cada um fazia à sua maneira. Sim. E depois? E depois os reis viraram-se e então tínhamos que fazer aquele trabalho e era isto. Eu gostei mais depois quando vieram as chefas. Muito bem. Sim, senhora. As chefas Não tinha rumo, não tinha rumo. Não. Muito bem. Então foi melhor Foi. depois do 25 de Abril. Sim, senhora. Seguir? O que viu no dia 25 de Abril? O que é que viu na rua no 25 de Abril? Havia muitas polícias, muitas coisas com armas, até nos telhados viam lá a segurança, estava lá com aquelas armas a ver se vinham alguém mau, porque eu trabalhava ao pé do quartel-general.
E ali era um quartel que tinha muita segurança. Pois. E por isso a gente tentávamos. Depois lá o diretor do hotel ainda disse: a senhora quer ir, que é para não voltar a vir? E eu disse assim: não, se não me deixar vir, eu não vou. Mas se me deixar sair, tinha deixado um quilo de bifes no talho para levar para o marido. Claro. E estava a ver que já não levava. Estava preocupada com a sua vida, não é? Familiar. Pois, claro. Mas ele depois não foi trabalhar, até trabalhava no aeroporto. Pois. E o seu marido Sim. trabalhava no aeroporto e ele não foi trabalhar. Não o deixaram entrar e ele veio para casa. Não deixaram entrar, sim senhora. E algumas que trabalhavam comigo também não foram trabalhar. Mas a senhora foi. Disseram-lhe que não podiam e elas vieram para trás. Ok. E eu só fiquei a poder. Trabalhou. A dona Domitila já era teimosa naquele tempo. É, Foi assim mesmo. Isso às vezes dizia é como eu. Pois. E você trabalhou e elas não. Eu trabalhei e ganhei como elas, ela como eu. Pronto, olha, vamos lá ver. E então viu carros, viu. E muitos carros, metralhadoras e muita coisa assim. Sim senhora. E esses carros eram carros militares ou outro tipo de carros? Eram carros da tropa. Da tropa, muito bem, sim senhora. Mais alguma questão? Quero colocar acerca do que viu? E soldados, viu muitos soldados na rua? Sim, sim. Sim senhora, mais. Como se sentiu quando se deparou com toda aquela situação? Como é que se sentiu quando viu aquilo tudo ali na rua? Senti-me a tremer. A tremer? Mas a tremer de quê? Com medo? Claro. E a gente ouvia a rádio, só dizia: não saiam de casa, não saiam de casa. E a gente saía, e depois o diretor lá, que era quem era o hotel, Morreu? não, ainda não. Hoje não. Pois, sim. O diretor do hotel o que disse? Esse era assim: o que é que vocês estão a ouvir? Ai, no rádio. E eu digo assim: estamos a ouvir as notícias porque eles dizem para a gente não sair de casa, e a gente saiu. E porquê que acha que eles não deixavam sair de casa? Porque queriam um trabalho feito. Não, mas porquê que no rádio diziam não saia de casa? Pois diziam que não saísse de casa por causa deles às vezes dispararem e a gente estávamos cá fora. Pois, claro, por causa do perigo, não é? Pois, Poderia existir perigo, não é? Sim, senhora. Mais, vamos lá embora. A seguir. No dia da Revolução, viu colocarem cravos nas armas dos militares. Sim, senhor. Havia muitos que traziam os cravos nas armas. Escravo, viu, sim, senhora. Nas Nas espingardas, nas espingardas. Sim, senhora. Viu, sim, senhora. Estás a ver? Ó, Duarte. Viu? A senhora viu colocar. Eu vi que colocavam os cravos nas armas. Sim, senhora. Mais Mais. traziam. Quem lhe deu os cravos aos militares? Foi uma senhora que dava com cravos para vender, mas ela por isso até lhes deu. Até lhes deu, não lhes deu. Não vendeu aos militares, até lhes Até deu. lhes deu, sim, senhora. Mas eu os que pus lá numas jarras, por 8 euros, eram para aí alguns 40 cravos, sei lá, era uma jarra enorme de cravos e só dei esse dinheiro por eles. E diga-me uma coisa, na altura era escudos, não é? Era assim, escudos. Esse eram de escudos. 8 sim. escudos. E diga-me uma coisa, e comprou os cravos porquê? Porque eu gostava de ter sempre flores em casa. Mas neste caso não eram sempre cravos que tinha em casa. Não, mas naquela Comprou- vez comprei-os até no Saldanha, ali ao pé do cinema L'Oréal. Sim, sim. Laura Alves, sim. E então pus na jarra, tirei a fotografia e tudo. Tenho lá a Porque Ainda fotografia. tem a fotografia. Porque não é? sentiu Exato. emoção nesse dia, foi? Gostou então que acontecesse a Sim, revolução. gostei. Gostou. E, Pronto. e graças a Deus não morre. Isso é de louvar, não é? Não sei se ainda houve uma morte, não é? Pois, mas pronto, mas lá vai. Mas foram pouquinhas mortes. É. Eu sei que morreu alguém que era daqui perto. Da Breia. Da Breia. Depois a dona Ai, da Silvia. Breia de Jales? Sim, acho que só morreram 2 pessoas e uma pessoa que morreu nessa revolução era daqui desta zona, da Breia de Jales. Pois, Depois eu a dona dizia Silvia já tinha falado assim, nisso. andam para lá matar, mato para lá, vezes para aqui o sangue não chega. Pois, claro. Chegou-lhe o sangue lá. E chegou, está a ver? É assim. Às vezes a gente não deve falar sem saber, não é? Pronto, vamos lá então. Meninos, quem Foi segue? surpreendida com a situação ou já previa alguma coisa?
Ficou admirada com o que estava a acontecer ou já tinha ouvido alguma coisa que ia Não, acontecer à Revolução? Aquilo foi secreto. Pois, aquilo foi secreto. Foi, não- Então ficou admirada. Sim, ninguém sabia aquilo que ia acontecer. Ninguém sabia, pois, claro. O meu sobrinho trabalhava no Hotel do Reno. Sim. E ele veio à porta e ele disse: Você aqui. vá para dentro, vá lá para dentro. E ele disse: eu não sabia o que é que estava a acontecer. Pois. Eram 4 da manhã nessa altura. E estava lá no hotel a trabalhar. Estava a trabalhar. Sim, senhor. No bar. Do bar. O seu sobrinho. Sim. O seu sobrinho. Muito bem. Quem segue? Juntou-se a uma manifestação. Quando saiu, quando aconteceu a Revolução, depois houve uma grande manifestação de pessoas na rua. Sim. E a senhora foi na manifestação? Eu estava no trabalho, não fui. Mas eu sei que já não estou assim bem certa. Mesmo nós íamos à manifestação com as bandeiras e Ah. coisa. Mas uma vez chegamos à Baixa, começaram a dar nada ativas, assim para vamos Vamos embora. Já está a revolução. A Pronto. dona Domitila, e nesse dia terminou o horário de trabalho completo ou saiu mais cedo do hotel? Oh, isso não tinha horários naquele dia. Não havia horários depois? Não, o diretor queria que fizesse tudo, mas as outras não foram e a gente tínhamos que fazer o trabalho delas. Pois. Mas isso, Muito bem. colaborar com Quem elas. segue? No dia, Margarida Alves. Sim, sim. no dia da Revolução, sentiu medo ou coragem? Sentiu medo ou coragem nesse dia? Tinha medo. Medo. A coragem deles era maior, mais forte. A coragem. A dos soldados era coragem, não é? Mas a senhora sentiu medo. Sim, sim. Sim, senhora. Oh, Margarida, não queres saber porque é que a senhora sentiu medo? Porquê é que sentiu medo a senhora? Porquê, dona Domitila? Eu senti medo porque eles tinham armas. Eu Porque tinham armas, podia levar um tiro, não é? Podia Claro. aquilo Pois. mudar em guerra, não é? Sim, senhora. Vamos lá. Alto. Tinha alguém da família que estava na rua? Tinha alguém da sua família que estava na rua? Estava o meu marido, estava uma cunhada minha, foi para lá trabalhar, mas não, disseram para não ir e ela foi para casa. O meu marido também disseram que não podia entrar lá para o aeroporto e ele veio para casa. Pois. Sou eu, mas ele foi ter comigo. Sou Pois. eu que fui. É que estava. Pronto. Vamos a seguir. Quem é a seguir? 10. Durante toda esta situação, emocionou-se de alguma forma? Ficou emocionada com o 25 de Abril? Eu fiquei. A gente não estava a contar com aquilo, nunca tivemos coisa igual e a gente ficou assim emocionada. E porquê é que ficou emocionada? O que é que nesse dia da Revolução a fez sentir-se emocionada? Para além de ter medo, ficou emocionada. Pois, porque a gente nunca viu coisa igual. Pronto, e o que é que significava aquela Revolução? Era forte. Era forte? Bem, sim senhora. Achou força nos soldados? Sim. Sim, diga. Dona Domitila, mas quando estava a acontecer a Revolução, já sabia o que é que a Revolução ia significar pelo que estavam a lutar? O que é que se ia conseguir com aquela Revolução? Ou ainda não A sabia? gente sabia que os deputados, ou aqueles grandes, que não queriam que eles entrassem, que eles fossem, que saíssem, depois o povo até lá, o povo lá fora, foi a Revolução. Pronto. Foram para o Brasil os grandes, Os não é? grandes, Os grandes depois fugiram para o Brasil. Para o Brasil. Foi isso? Foi Muito bem, pronto. Vamos lá então. aquele que mandava, O Caetano? disse eu nem morto quero ir para cá, para Portugal. Sim, senhora. É morto, claro. Acabou a ditadura, não é? É, exatamente. Agora vamos lá seguir. Ouviu a música Grândola Vila Morena? Ouviu a música Grândola Vila Morena a passar no rádio? Sim, sim. E gostou da música? Gostei. Porquê? Porquê que gostou da Porque música? era uma música que a gente não ouvia todos os dias. Estava proibida, não era? Era uma música proibida. Sim, senhora. E que falava de uma coisa que não era possível. Que o povo é que ordena, não é? O povo é que manda. É isso. Sim, senhora. Mas gosta dessa canção ainda? Gosta? Pronto, ainda bem. Ora, vamos. 15. A partir desse dia, a sua vida melhorou? A partir desse dia, a sua vida melhorou? Sim, acho que melhorou e bem.
porque eu ganhava 300 cruzes por mês e depois fui ganhar 30 contos. Pois, era muito bom. Portanto, melhorou a esse nível. E a outros níveis? Não, podia falar à vontade, não dizia, como é que é? Não, a gente nunca falou assim, nunca fomos, como que dizer, Muito interventistas, não é? Era a pessoa que aceitava. Nós estávamos habituados todos, eu tinha 10 anos. Estávamos habituados a aceitar tudo, não é? E a não. Para, não. depois eu uma vez estava no Saldanha não era no lado da Estefânia. Sim, na Dona Estefânia, no Lago Dona Estefânia. O meu marido estava no hospital naquele dia e eu pronto, tinha que ser operado, parece. E então chegou-se lá eu estava a contar, isto é um amigo meu, Sim, sim, sim. Cabeças até. E o outro era o Sá para ouvir a conversa da gente. Depois, Porque depois havia pessoas Que denunciavam, não é? denunciavam quem falava, exato. Linda, se lembra do nome da polícia do Estado? Era? Como é que era? Olha, diz lá tu. Era a PIDE. Olha como ele Olha, a sabe. menina do primeiro ano Sabe, eles prepararam. E já lê Era muito a bem. PIDE. E ela, fala É ela. verdade. Do Lê, primeiro ano. são do primeiro ano, tem E meses já de leem escola. muito bem. Do primeiro ano. Sim, senhora. Maravilha. Meses de escola. Vamos lá então. Quem é a seguir? Que alimentos eram proibidos nessa época? Lembra-se de alguma coisa, algum podia. que não se podia beber nessa época, que não havia em Portugal e já havia no resto do mundo? Não sei. Não sabe, não se lembra. Diz tu o que era. A Coca-Cola era proibida cá. Era, não é? Diga, Eu também sei mais um alimento que também era diga. os doces. Muitos doces, era tudo racionado, não era? Não se- Só se podia arranjar em Espanha. Às vezes, Isso às às vezes ainda fazia falta. Aí até eu com os meus filhos, tenho que esconder tudo. Muito bem, vamos lá então. A seguir, Conheceu o Salazar? chegou a conhecer o Salazar? conheci, ainda fui lá ao funeral dele. Ainda foi ao funeral do Salazar. É uma cena muito culta esta. Muito bem, sim senhora. Fui mais uma irmã, mas a gente era tanta que depois quando ele morreu, a gente não pôde ver, só ouvia pela televisão. Pronto. Porque fomos lá embaixo, ao Vasco da Gama, o que é? Sim. E tivemos que vir embora às 4 da manhã, já alguns saltavam para janelas, para dentro, outros para fora. Para ver o Porque Salazar. era tanta gente ali que aquilo era uma bicha enorme. Isso. Então não viu propriamente o caixão, mas foi ao funeral. Foi ao funeral. Pronto, mais. Seguir. Foi vítima de alguma tortura por parte da PIDE. Foi vítima de alguma tortura? Não Não. fui porque foi a tempo que eu falei. Mas calei-me, não ali levavam com certeza também presa. Pois, poderia ir, não é? Poderia ter ido presa. Do lado da Estefânia. Pois. Sim, Eu senhora. estava a dizer, o meu marido tinha que fazer aquele que estava lá, foi para uma cama, o meu marido foi para uma cama errada. E então foram lá buscá-lo para, pois olha, se fosse para fazer uma operação, ele não precisava disso, tinha que fazer. Claro. Estava a falar sobre isso. E estava alguém a tentar ouvir, era? Pois, Vamos lá então. eu tive que me calar. E apercebeu-se que essa pessoa. Percebi porque eu já conhecia isso, vivo. Pois. Eu estive em Angola, Esteve em Angola, a senhora. Ó meninos, vamos ouvir. Não há nada disso. A dona Domitila esteve em Angola. foi vindo lá em que ano? Antes do 25 de Abril. Sim. Sim, esteve lá em solteira, não foi? Dona Domitila ainda? Foi a solteira. Era muito novinha ainda. É, pronto, vamos lá então, a seguir. Alguma vez Não é essa. Alguma vez esteve presa por não concordar com o regime nessa altura? Alguma vez esteve presa por não concordar com o regime? Isso não. Isso não. Graças a Deus. Graças a Deus não esteve presa. Vamos lá, a seguir. Teve oportunidade de ir à escola. Teve a oportunidade de ir à escola? Sim, fiz a terceira classe. Quarta já fiz em Lisboa.
Fez depois já em adulta. Adulta. Vamos a seguir. A sua turma tinha meninos e meninas? A sua turma tinha meninos e meninas tudo misturado? Era tudo misturado. Aqui era tudo misturado? Até antes do 25 de Abril? Aqui, Sim. mesmo aqui? Aqui na aldeia era? Não Era? havia os meninos separados das meninas? Não. Ah, mas eu, por exemplo, quando o 25 de Abril aconteceu, eu tinha 10 anos. E nós nem nos aproximávamos da rede. Do lado de lá eram os meninos, do lado de cá eram Por os acaso meninos. nunca lhes perguntei isso. Dona Elisa, no seu tempo, lá na escola, também era tudo misturado, lá nos meninos? Eram os meninos separados das meninas? Não, aí era, quer dizer, o salão era o mesmo, mas estavam as meninas de um lado e os meninos do outro. E quando vinham ao recreio, era Conjunto? conjunto? Não, o recreio tinha duas casas de banho. Uns iam para uma, os meninos, mas Pronto, e brincavam no recreio os rapazes com as raparigas? brincavam todos. Ai, todos. É, porque acho que não havia Meninos e diferença de meninas pessoas. brincavam. Mas em Lisboa, eu também sou de Lisboa. Pois, era diferente. E era diferente. Nós lá tínhamos uma sala para os rapazes, outra sala para as raparigas. Do lado direito era para uns, do lado esquerdo para Era outros. só aquela sala. E no recreio era mesmo recreio. Aqui devia ser a falta de espaço, se calhar, e de professores, que era o mesmo professor Quatro e as relativo. meninas não. Eu nunca lá Sim, fui. olha, não havia. Eu nunca estudei nada, porque Ah. entrei lá várias vezes, mas não fui para estudar. Olha, diga lá, dona Domitila, no Liceu Camões? Morámos ao pé do Liceu Camões, ali Sim. perto, no lado do Liceu. Sim, Não sei se a senhora sabe. sim, sei, eu conheço minimamente Lisboa. Agora já estou cá há 37 anos, mas conheço minimamente. Eu também estive lá nos 30 e tal anos. Sim. Morava na Eu já estou para a Morava. 44. E Vim lá em 80. pronto, a gente de lá para aqui Era diferente. Pois, sou diferente. Ah, de lá, quando veio para aqui, não é? Pois. Também eu. De lá. Não é a única, dona Domitila. Ora, vamos lá. E a seguir? Nessa altura falava tudo o que queria ou tinha medo de falar. Tínhamos medo. Não podíamos dizer aquilo que queríamos. Tinha que haver atenção com as palavras que dizíamos. Olha, Porquê? porque depois podíamos lá presos e torturar-nos. Tirávamos o relógio, tirávamos tudo que tínhamos assim para não vermos as horas, Aos presos, não é? aos presos. Eu não sabia, mas estava lá um da minha terra que era da Breia, chamava Manuel Branco, Sim. e esse foi preso mais quantas vezes. Era um danado na política e depois veio a liberdade. Já não se importava da política. Pronto, também já, ele se calhar queria era a liberdade. Exato. Quando já tinha liberdade, pronto, já desinteressou-se. Depois, às vezes estava nos cafés a falar e coisa, olha lá ia ele preso. Pronto. Vamos lá então. Quem é a seguir? Teve algum familiar que nessa altura teve de ir para a guerra? Teve algum familiar que fosse para a guerra do ultramar? Tive um sobrinho, meu irmão, mas também foi para a guerra nessa altura, Carminho. Sim, o seu irmão mais novo. E lembra-se para que país é que eles foram? Na altura era tudo nosso, não é? Era Portugal, mas para que sítio no ultramar? Eu sabia, mas agora não me lembro. Pronto, não faz mal. Vamos lá a seguir. Quem é esse? Como se percebeu o que se estava a passar? Vim para a rua, Pois. para ir trabalhar e quando fui ter para trabalhar tinha a polícia à porta. Para dizer que para não sair. Para não sair, podia ser mau, não é? Mas graças a Deus não foi mau. Mas a gente olhava para os telhados, só via homens com as armas lá no cima, andar de um lado para o outro. Havia uma segurança Muito grande, não é? e tinha que ser. Claro. Vamos lá a seguir. Gostava da sua vida antes do 25 de Abril? Gostava. Antes. Antes do 25 de Abril gostava. E agora? E depois do 25 de Abril? Gostou mais ou menos? Já disse, já respondeu. Eu acho que também gostei porque Gostou foram mais. lançados. Pois, exatamente. Teve uma vida boa. Anda sobre Salazar? Havia propaganda sobre o Salazar antes do 25 de Abril? Não, Então e nas escolas? O que é que tinha lá nas escolas? nas escolas havia lá a fotografia dele. Era, não era? Então, havia propaganda nesse sentido, não era?
era a E cruz. diziam, aquele homem é que manda em tudo. E eu chegava para mim, então aquele homem vai mandar aí na minha casa. Mandava, ainda que fosse indiretamente, mandava, não é? Ora vamos, se não podia dizer tudo, já estava a mandar. Ora vamos, a seguir, António. Na sua opinião, a guerra colonial foi má? Sim, não foi má. Foi má, foi má? A guerra colonial foi má ou não? Bem, por uma via foi má, outra foi melhor. Porque o mais... Eu acho que tínhamos aqui um senhor que também dizia, não conhecia a Dona Idalina, os que estavam em Angola tiveram que regressar. Ah. E eles associam quem estava lá que foi mau porque passaram a ser os chamados retornados. não foi? Exatamente, isso foi Pois mau. não haviam de dar a reforma, não haviam de dar as pessoas ao abandono, não é? Estavam lá bem e tiveram que deixar as casas para os pretos. Sim, sim, isso é verdade. Mas diga-me uma coisa, mas quem ia para a guerra? Os rapazes novos que eram obrigados a ir para a guerra, muitos morriam por lá e Foi tal. o sobrinho meu e o... Mas não tiveram nada. Graças a Deus. Mas havia muita gente que vinha sem Mas pernas, uma sem vez- braços, pois, não era? Uma vez o meu sobrinho disse que levava um fio, até tinha de dar o fio deu a minha irmã e a cruz dizia eu. Pois, E ele deram-lhe, separaram para lá assim tiros. pois, E ele foi-se a virar assim, que tinha de tirar o fio, foi a ver a cruz e disse, olha, a minha salvação foi a cruz. pois. Se não fosse a cruz, ele ficava, dava-lhe um tiro na cabeça. E ele virou a cabeça para trás. Pois, está a ver? Mas eles viram-se ali bem... Bem aflitos. Sim. Pronto, então, por esse, né, na sua opinião, nessa perspectiva, não era boa a guerra. Ah, pois não. Pois não. Nessa perspectiva, há sempre duas ou três perspectivas. Mas na perspectiva de alcançar a liberdade, de ter o aumento que teve salarial, Ah, sim, aí também... aí foi bom. E poder já falar o que queria, lhe apetecia. Pronto, vais. António, Havia cravos de outra cor ou ou era só vermelhos? Só vermelhos. só vermelho? Naquele dia só havia os vermelhos. Nos atender, porque Olha para Eva, gostava de falar consigo. Muito obrigada por nos atender, por nos receber. receber, colaborar connosco e responder às nossas questões. Está bem, muito obrigada. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre o 25 de Abril? Alguém aqui? Você? Eu posso dizer, Diga eu estive lá. lá, estava lá nesse dia. Então diga, meu amor. Conhece a Alfragide? Sim, sim. Eu estava lá numa senhora, naquelas torres, Sim, eram é. duas, Sim. lá está, até ao terceiro andar. Eu trabalhava no quinto e no último lá em cima. E então, eu ia de manhã dar umas tantas horas naquela senhora. Sim. Vai. E então, eu cheguei, ela tinha a chave, abri a porta, ela ainda estava já levantada, mas estava toda atrapalhada. Disse, dona Dolores, o que é que se passa? Ai, dona Elisa, vai imediatamente embora para casa. Porque ali não havia nada, era tudo lá na cidade, Pois, eu não sei, era? sei. Não me assustei assim muito, porque estava longe de mim. Exato. E digo assim, o que é que se passa? Uma revolução, é uma revolução. Isto vai dar aqui, o nosso país vai dar um tombo. Eu disse assim, olha, que seja para melhor. E diz ela, esperemos que sim. Vá-se embora que o seu dia está ganho. Foi isso, o que vi. Eu estava fora da cidade, Claro, não- ouvi era ao rádio, a televisão, Eu lembro-me esses do meu pai. comentários todos. Eu lembro do meu pai sair. Meu pai saía, era motorista da Rodoviária Nacional, saiu, ele fazia a primeira carreira da manhã, e saiu e chegou a casa no instante e disse, hoje ninguém vai para a escola. E eu tinha 10 anos, não é? Já andava na quarta classe, dizia, ninguém sai de casa, ninguém vai para a escola, cá é uma revolução, podemos morrer todos. E toda a gente ficou em casa Quando fechada. demorava também era assim, não saímos de casa, ninguém sai de casa. Pois, eu Não lembro. vem ainda uma bala ou qualquer coisa lá Pois, que coisa perdida. que dê aqui cabo de nós, temos em Pois, casa. pronto. Estávamos com aquele receio, não é? Claro, Toda claro. a gente tinha medo, que era Pois. assim. Mas ainda bem que aquilo saiu para melhor. Pronto. Foi assim. Está tudo? Tá. Mais alguém quer partilhar o que aconteceu no 25 de Abril aqui? A Dona Idalina, não sei se quer partilhar, o 25 de Abril para si foi bom, Dona Idalina? É uma opinião. Ficaram mais de uma hora debaixo das prateleiras das cebolas. Ficou debaixo das prateleiras das cebolas. Quer chegar para aqui? Como Ele vai lá e vai. estava o tiroteiro na estrada.
E outra vez vinha do trabalho, o meu marido vinha do trabalho, vinha ir buscar, chamava o carvão, buscar à mata, buscar daquele carvão, e o dinheiro tinha feito pagamento aos trabalhadores que andavam a fazer, que tinha carregado. E vimos na estrada, aparecemos na estrada com as armas armadas e então disse, atacar o trem. E eu disse, quem é este homem? E onde é que aconteceu isso? Hã? Onde é que aconteceu isso? Bem, e nós chutamos em Angola. Em No Angola. Jadão foi quando foi para a Suíça. Depois de Pois, Angola, mas foi em Angola, sim. Sim, em Angola, pois isto foi depois. Foi em Angola. Sim, antes. E depois, no fim, vimos e ele disse, não, batalha, o que tens? E ele, nem que não quisesse, meteu a mão, ele com os guardas, a mão a revistar ali como fosse tivesse feito um roubo. Pois. Olha, eu chorava, ou mostras a Vinha para Portugal. Foram tudo, expulsos de onde lá. é a roupa trouxe, ficou lá tudo, a roupa que tinha. Temos comprado a casa e ainda não havia há um mês. Pessoas daqui. E no fim, olha, ficou tudo. Temos lá um bandado de vacas e ovelhas que andava lá. Temos um pastor, não é? Sim, sim. Mas andava lá, só íamos ao domingo, é que ia dar banho às vacas. Mas andava tudo limpo. A partir daí, o meu marido disse, não, nunca mais. E então a gente queria ir, eu para ir buscar o pão, ia com uma tia minha, que era a madrinha do meu marido, e para irmos ao pão, tínhamos que pôr a pé às 7 horas, ou mais cedo tínhamos que ir, porque senão quando lá chegasse já não apanhámos pão. Pois é. Já não havia, nem havia nada, nem havia sabes como os baleu. Foi que a gente, eu, uma tia minha, duas tias, e então juntamos todos e fizemos tudo para comer, as coisas todas. Olha que então, eu não me envergonho de dizer, tivemos azeite e o que é que foi mais? Foi outra coisa, enterrado na terra, Para eles não levarem. para eles não levar. A gente vimos as armas, estava toda. E depois voltou para Portugal. E depois fomos obrigados. Claro. E veio para aqui? Eu? Veio para aqui, para esta zona, para Não, Quero já. para Quintão de Jales. Sim, para Quintã. Sim, cá é a minha terra. E então viemos para lá, olha, fiz a minha casa, trabalhei muito lá. E outra coisa, que a gente ia ao banco, aqui ia sempre Lá, em Angola. ia-se ao banco, só dava 5 engoladas. É que dava, não dava o dinheiro que a gente queria. Pois não. E o dinheiro era nosso e não nos dava o dinheiro que a gente E queria. depois, quando regressou a Quintã, emigrou para a Suíça. Foi lá que começou depois outra vez a Depois sua fui vida. para Quintá, ainda fiz a minha casa, foi o que eu fiz, foi os empregados. Depois, Fizemos a casa e depois é que lá um senhor até foi de Reismundo, já morreu, este senhor, não conheço. E então viemos, e então ela arranjou trabalho, arranjou lá trabalho para o meu marido, que já lá estava também. E depois mandou ir. Mandou ir para lá. E depois lá fomos, e depois de lá viemos. Obrigada, Dona Isabel. Vim para aqui, o meu marido morreu. E eu Está aqui.